Dá só uma olhada no que Lula falou na convenção do PT, que na volta a gente faz uma reflexão juntos. Vocês pegam as pesquisas de opinião pública, a gente está percebendo que quem vota majoritariamente no PT são pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Um metalúrgico de São Bernardo que ganha 8 mil reais já não quer mais votar na gente. Pois é, galera, o que o Lula quis dizer ali foi o seguinte: quanto mais pobre é uma população, mais ela tende a votar no PT. A questão é, conforme ela vai enriquecendo, ela tende a se afastar de partidos mais coletivistas, né, que acham que o Estado vai resolver a sua vida e começam a votar em partidos de centro, de direita, de extrema direita, seja lá o que for. A reflexão que eu quero fazer aqui é um pouco diferente e tem a ver com o que eu falo aqui no canal. Primeiro, o Estado não vai resolver o seu problema. E baseado no que o Lula falou, na preocupação que ele falou, eu poderia concluir que, para eles, é melhor que a população não enriqueça, que a população permaneça na pobreza, e assim os caras vão ter mais votos, beleza? Então, vamos fazer uma reflexão sobre o Brasil. Aqui no Brasil, funciona da seguinte forma: o governo vai lá, toma 40% de tudo que você produz em impostos, joga esse dinheiro lá para Brasília e lá em Brasília políticos vão definir para onde esse dinheiro vai. Então, dessa forma, considerando que todo mundo ali está interessado em resolver os problemas das suas bases, de melhorar a vida de quem elegeu esse político, vale imaginar que regiões que têm maior participação política naturalmente vão ter melhores desenvolvimentos econômicos. Só que quando você olha as regiões do Brasil, você percebe que a região que tem o menor IDH, que é o norte do Brasil, e também o Nordeste, são as regiões que têm a maior quantidade de político. Vale lembrar que no Senado, 3 senadores por estado. Portanto, por uma região que tem muito estado como o Nordeste e como o Norte, naturalmente esses caras têm muito mais representação política. Agora a pergunta que fica é a seguinte: mas por que diabos esses locais são os mais pobres? São os menos desenvolvidos? Não faz sentido. Agora, vamos fazer a seguinte visão. Tem lá o pessoal do Sul que fica, o Sul é meu país, eu quero sair do Brasil, o Sul virar um único país. A ideia dessas pessoas é, pô, a gente aqui no Sul tem muito mais condição de se desenvolver economicamente do que o Nordeste. E existe muita visão xenófoba nesse sentido, né, de que, pô, o nordestino atrapalha o Brasil. Mas por que que isso acontece? Porque assim, se você olhar o Nordeste como um país, se a gente invertesse a lógica, se o nordestino virasse e falasse, quer saber, esse modelo de Brasil não me atende. Nós, nordestinos, vamos virar um único país. Que país seria esse? Para começar, de fato, seria um país que seria muito mais pobre do que a média do Brasil. A questão é o seguinte: por que que eles são pobres? Porque se você olhar em termos de geografia, os caras têm uma geografia infinitamente melhor do que a do Sudeste. Aqui, por exemplo, no Sudeste, quando você pega o interior de São Paulo, que é o grande produtor da indústria brasileira, eles produzem ali e eles levam para o Porto de Santos ou para o Porto do Rio. Agora, vale lembrar que a geografia é péssima, tem uma serra no meio do caminho. O cara, para poder descer com isso, é super complicado. E uma vez que ele chegue no porto, a gente vai levar isso, por exemplo, para os Estados Unidos, você vai subir toda a costa brasileira até você chegar nos Estados Unidos. Ou na Europa, mesma coisa, você sobe toda a costa brasileira para chegar lá em cima. Agora imagina o Nordeste. Imagina se o Ceará, que tem uma geografia muito mais plana do que a nossa aqui no Sudeste, pudesse, por exemplo, receber as indústrias que estão hoje na China, que estão com um problema, que estão procurando outros países, né? O próprio Estados Unidos falou nearshore, safe shore, ou seja, os caras querem encontrar um lugar no mundo que seja próximo aos Estados Unidos e que seja amigável aos Estados Unidos. Gente, o Nordeste é exatamente esse lugar. Se você, por exemplo, desenvolvesse o interior do Ceará para a produção, por exemplo, de Tesla, de Nike, de Adidas e outros produtos que hoje estão lá na China, os caras estariam do lado dos Estados Unidos, né? Noronha é mais perto da África do que São Paulo, do que de São Paulo. Para o cara que está em Recife, é mais próximo ele ir à Europa do que ele ir para Porto Alegre, né? Então, começa a pensar de outra maneira. Em termos de produtivos, em termos econômicos, a geopolítica nordestina seria essencial. Mas por que que não se desenvolve essa região? Inclusive, são os caras que têm a maior participação política hoje dentro do Congresso brasileiro, né? Outro ponto, em termos de turismo, para o europeu,
O cara que está lá na Europa, no frio, batendo os dentes lá, ele poderia pegar um avião e ir para Recife muito mais perto do que ele pega esse avião e vai para a Rússia. Né? Agora, por que, que a gente não vai em Recife, não vai em Pernambuco, não vai em Alagoas e você fica, porra, puto da vida porque tá cheio cheio de europeu, odeio, que nem o parisiense fica, nossa, eu odeio turista, né? Porque tem muito turista lá. Por que que isso não acontece? Né? A gente tem hoje, Fernando de Noronha, certamente, a praia mais bonita do Brasil. E tá lá no Nordeste. Né? Você tem, por exemplo, aquela costa ali que vai de Rio Grande do Norte até a Bahia, de praias lindíssimas. Mas por que que o europeu não pega o avião e vem? Porque a infraestrutura dos aeroportos é muito ruim. Beleza, a gente privatizou agora, vai melhorar. Mas cadê as rotas? É complicado você fazer a rota. Olha o que que essa nova reforma tributária está fazendo com os custos de aviação. Vai subir. É muito imposto para um avião abastecer aqui no Brasil, encarece a passagem. E o cara, quando vai vender a passagem, toma imposto em cima dele. Aí você chega, por exemplo, em Recife, aí beleza, você quer ir para Milagres ou você quer ir para Maceió, seja o que for, você vai subir ali para o Rio Grande do Norte. Olha a complicação que você vai ter nas estradas. Eu já passei um Réveillon, por exemplo, em Jeri, fui daqui de São Paulo direto para o aeroporto de Jeri. Pô, show de bola, ajudou muito. Só que quando eu cheguei em Jeri, eu tive que desenrolar lá um 4x4 para me levar lá para Jericoacoara. A questão é a seguinte: eu sou brasileiro, cheguei lá, desenrolei com um cara, não sei o que, liguei para alguém que conhece um conhecido que me arrumou um 4x4, juntei os amigos, paguei, fiz o Pix lá pro cara, não sei o que. Agora imagina um europeu fazendo isso. É muito mais complicado, o cara não sabe nem falar a língua dele, mas um alemão chegando no aeroporto de Jeri. As pessoas não falam nem inglês, que sabe alemão. Como é que esse cara vai desenrolar uma 4x4? Ou então ele vai alugar uma 4x4? Como é que ele vai dirigir isso até lá? Percebe que a infraestrutura complexa de turismo não se trata só de um aeroporto ou de uma estrada bem feita. Tem toda uma questão por trás disso. A casa que eu arrumei em Jeri foi do amigo que arrumou um jeito lá. Agora, como é que você entra no Booking e acha um hotel decente, um hotel bom, que seja fácil de pagar para um gringo, que tenha todo um atendimento em inglês? É difícil. Não tem. Então, imagina se o Nordeste, como o Nordeste é meu país, os caras começassem a pensar somente no Nordeste. Seria um grande país. Então, essa visão de que o Estado vai resolver seu problema é uma região complicada, porque no Brasil a gente vê o oposto. Quanto mais político uma região tem, menos desenvolvida ela é. E a fala do Lula, ela corrobora isso. Para ele, olhando de uma maneira fria e racional, quanto mais pobre, melhor. Porque se esses caras forem melhorando de vida, esses caras vão parar de votar na gente. Então essa reflexão para você perceber que não é uma briga entre Nordeste, Sudeste ou coisa parecida. A questão é, como pode o Sudeste, que é a região que tem a menor participação política, são só 4 estados, tem uma geografia péssima, né? A gente tem, por exemplo, por que não tem trem-bala entre o Rio e São Paulo? Porque tem a Serra das Araras. Trem-bala não sobe serra. É um negócio caríssimo, complicadíssimo. Né? Por que a gente tem uma estrada tão complicada entre Rio de Janeiro e Santos? Porque é extremamente sinuosa, é uma cadeia de montanhas enorme ali. Agora, o Nordeste é diferente, é mais fácil para turismo, é mais fácil para infraestrutura, é mais fácil para diversos ativos de desenvolvimento econômico, indústria, como eu volto a falar. Você poderia ter Fortaleza como uma grande cidade high-tech do mundo. Está próximo ali do Golfo do México, o cara pode pegar o canal do Panamá, acessar o Pacífico muito mais fácil do que o cara saindo do Porto do Paraná, ou do Porto do Rio, ou do Porto de Santos. Agora, por que essas regiões que têm potencial de desenvolvimento, que têm um povo maravilhoso, que tem a parte geografia absurda? Noronha é de longe, não tem nenhum competidor no Brasil com Noronha. Lençóis Maranhenses, absurdo. Agora, pergunta para um gringo lá, um europeu, como é que ele faz para chegar nos Lençóis Maranhenses? É complicadíssimo. Então, assim, o norte do Brasil, a gente tem a Amazônia, hoje todo mundo grita, não sei o quê. Se você pega o norte e o nordeste, se esse negócio virasse um país, o potencial econômico é absurdo. Agora, como todo o dinheiro vai para Brasília, e de Brasília ele define aonde ele vai botar, aí bota o que na indústria de São Paulo, né? É subsídio pra caramba para a indústria no Brasil. A indústria no Brasil, se você tirar do subsídio, quebra todo mundo. O agro, que é o único que foi abandonado lá na década de 90, acabou tendo que brigar sozinho, acabou tendo que se desenvolver sozinho. O que aconteceu? Hoje o agro é a parte econômica mais importante do Brasil. E é justamente um modelo que o governo abandonou. O governo não se mete.
A gente tem ali um plano safra, que é um plano de, basicamente, financiamento dos caras. O resto, eles por conta própria. E por isso desenvolveram. Aí hoje você tem um centro-oeste muito forte. E o Nordeste, que tem a maior participação política, continua preso com um potencial absurdo. Pô, os ventos do Nordeste são lineares, são perfeitos para você fazer, por exemplo, usinas eólicas. Tem sol o ano inteiro para você fazer uma usina solar. A Amazônia, o potencial turístico é absurdo. E ainda assim, são as regiões que têm menor desenvolvimento. O Estado não serve para nada. E político só usa a influência dele para se eleger, para se reeleger e para colocar os amigos dele no poder. Então, começa a pensar de outra forma que talvez você, assim como as pessoas que deixam de ser pobre e começam a ganhar dinheiro, começam a perceber que o Estado não te ajuda. O Estado não serve para porcaria nenhuma. Beleza? Se você gostou, curte, comenta aqui o que você achou e a sua visão sobre essa minha visão. Não deixe de seguir o canal, compartilhe esse vídeo e vejo você no próximo.